Olá, amigos. Hoje estreia de um novo projeto da Brasil com Z. São os podcasts Boi com Bula. E para startar esse projeto, onde estão envolvidos o Gustavo Costa, zootecnista da nossa equipe, o Fábio Campos, estagiando aqui conosco, em formação em zootecnia pela UF, Universidade Federal de Lavras. E no bate-papo aqui segue eu e o Guilherme Costa, eu, William Coure Filho, e a ideia é que o Fábio e o Gustavo sejam os provocadores aí nos assuntos abordados nesse novo projeto. Podcast Boi com Bula, e vamos começar então com o tema da coluna de fevereiro da revista AG, onde o título é: Você sabe qual é o tamanho ideal do gado para o Brasil? Você sabe ainda o que quer dizer o E de estrutura corporal, que faz parte da metodologia EPMURAS? A prosa é essa, Guilherme. Isso aí, William. Vamos começar esse projeto novo e dar partida, que tem muita coisa boa vindo aí. É isso aí, vamos que vamos. Vamos lá, Gustavo, o que você tem para questionar aí a gente? William, a gente vê hoje muita discussão a respeito de linhagens do gado no Brasil. Se a gente se voltar mais para o Nelore, tem o Nelore grande e tem o Nelore pequeno. Tem gente que prefere o grandão, tem gente que gosta do pequenininho, a bolinha de carne. E existem algumas discussões ainda sobre os índices dos programas de melhoramento genético que vão direcionando esses animais para um frame um pouco maior hoje em dia. E aí, existe essa variação mesmo? Dá para a gente chegar num ideal para o país? Bom, vamos lá. É um tema bastante complexo, né? E essa conversa sobre tamanho ideal, sobre frame size, né? Que é a terminologia usada para porte, tá? Tamanho, é uma discussão aí que desde que me conheço como zootecnista aí, estamos falando de 25 anos atrás, ela já acontece. Não é uma coisa exclusiva dos zebuínos, né, Guilherme? Ela faz parte da evolução. Isso, de todas as raças continentais e britânicas, de todas as raças taurinas, e eu acho que quando os americanos implementaram essa ideia do frame para poder organizar, digamos, padronizar, e a gente ter um desenho na cabeça a partir de uma nota de frame, né? A gente pudesse homogeneizar mais o gado, né? Digamos assim, né? É isso aí. Os americanos usam uma escala, né? Uma escala de 1 a 9, se eu não me engano, Isso. baseado muito na altura de posterior, enfim, uma equação que considera também a altura de posterior. Mas voltando à temática aqui de Brasil, o tamanho ideal é algo muito, muito complexo, já que a gente tem um país de dimensões continentais e vários sistemas de produção. Um outro assunto que tem que estar claro é a variabilidade que existe dentro dos zebuínos. Então, quando nós apontamos para um animal de porte um pouco maior, que pode ser usado num sistema de produção de maior aporte nutricional, nós temos esse tipo de gado, como quando a gente fala de um animal de porte menor, né? Para sistemas de produção mais restritivos, nós também temos esse gado. E essa variabilidade existe tanto entre raças como dentro de raça. Por exemplo, o Sind é um zebuíno de porte menor, Sim. uma raça interessante para ambientes mais restritivos. O Nelore já tem uma variabilidade maior, e com a influência da pista, principalmente nas décadas de 1970, 80, 90, até os anos 2000, né? Início dos anos 2000, a pista era o grande influenciador da genética. Esses animais ganharam em porte. Vale ressaltar que, pela história, a gente passou por um período primeiro de intensificação do padrão racial. Esse era um ponto importante. Depois passamos pelo período da busca do desempenho a qualquer custo. E aí, hoje nós entramos na era do equilíbrio, na busca do porte ideal, pensando aí numa pecuária de precisão. Exatamente. E nessa linha de prosa, você citou o que já aconteceu em outros países, né? E eu gosto muito. Os britânicos, eles são exemplos, né, na arte
da seleção. E como apaixonado no bovino de corte, citar o Angus, que é uma raça extremamente competente, tem as suas limitações em ambiente tropical, mas para quem gosta de bovino de corte, estudar o Angus é importante, né? É um exemplo, né, digamos assim, um objetivo a ser alcançado, talvez, né? E fala pra turma aí como era o Angus, em quais estágios o Angus passou até ele chegar no equilíbrio, né? Como o William falou, o Angus, ele, inicialmente, assim como todas as raças britânicas, era uma raça de porte, digamos assim, de porte médio. Médio para baixo, né? E depois, com a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra, as famílias diminuíram e o gado teve que diminuir de tamanho, para diminuir os cortes e se tinha que ter um ajuste, né? Como muita coisa da humanidade afeta na criação de bovinos, o gado diminuiu. Aí virou aquelas bolinhas de carne, né? Carne e gordura, na verdade, né? Precocinho. Mais de gordura, é verdade. Muito precoce, o extremo da precocidade, digamos assim, né? E depois, quando passou-se o tempo de guerra e teve a demanda muito grande por proteína, as raças, de uma forma geral, tiveram que crescer. Aí veio em alguns lugares teve infusão nas raças britânicas de raças continentais para que o porte aumentasse rapidamente e o gado aumentou de tamanho. Só que também foi visto que não era interessante um animal muito grande. E aí, de lá para cá, tem se voltado ao gado que era originalmente o primeiro, que era o gado de porte moderado, né? Então, na verdade, o Angus era médio, ficou muito precocinho, né? Muita gordura e pouco desempenho, vamos dizer assim. Aí cresceu ele, né? Com o New Type preconizado nos Estados Unidos, ficou o grande e depois veio para o médio. E hoje eu acho que o Angus mantém boas proporções corporais, mesmo tendo um Angus, por exemplo, argentino, um pouco menor, né? De frame do que o americano, mas as proporções corporais permitem que a gente tenha Angus de boas proporções corporais e mais adequado para o ambiente X, Y ou Z. Não é à toa que hoje, né, a raça mais utilizada em cruzamentos aqui no Brasil. E também o gado nos Estados Unidos ficou preto, né? Pretejou, rapaz. E aí a grande influência do Angus mesmo em raças continentais, como o Cimental, como o Limousin, o Charolais, e aí a gente tem aí, hoje, enfim, esses bichos ficaram preto mesmo, né? Até Ultra Black, né? É pra falar no preto mesmo. Mas vamos lá, acho que o Fábio tem uma pergunta aí pra gente, fala aí. Sim, tenho sim. Voltando pro que a gente está mais acostumado, que é o nosso Nelore, foi comentado que a gente passou também por fases em que levaram o nosso gado a biotipos um pouco diferentes. Pensando hoje e fazendo um paralelo com um trecho da coluna, que é sobre o peso e a estrutura. O peso e a estrutura têm uma correlação, e essa correlação é significativa. Pensando nesse ponto, essa alta correlação e a seleção direta ou indireta para características de peso, seja colocando essas características dentro de índices de seleção, pode ser que o desempenho maior não nos leve de volta a criar animais maiores, animais com maior estrutura? A pergunta é boa, né? E chegando em animais mais exigentes, né? Como aqui no Brasil, né, Guilherme? Nós não temos linhagem... Não é aqui no Brasil, no bovino é difícil linhagem paterna e materna, como a gente tem aí em avicultura, em suinocultura. Aí é mais fácil. E a gente precisa aqui de um macho que tenha desempenho, tanto, né, para terminar em pasto, então não pode ser extremamente tardio, né, para terminar bem a pasto, mas ele tem que ter desempenho suficiente para num aporte nutricional melhor, né, terminado em confinamento, que dê essas carcaças mais pesadas, que é a tendência hoje da indústria brasileira, bater um pouco mais pesado. É isso que a gente tem acompanhado. Porém, a gente tem a fêmea, e essa fêmea ela não pode ser muito grande, porque ela maior é mais exigente,
E aí, quando a gente tem uma exigência nutricional muito grande, fica mais complicado manter um bom score corporal e, consequentemente, uma performance reprodutiva mais eficiente. E aí, então, nós temos que buscar esse equilíbrio, né? A palavra de ordem aí, desde o início, tem que ser equilíbrio. Nós não queremos nem o chatolinha, a bolinha de gordura, nem tampouco o tardio. Agora é sim, estrutura corporal, respondendo a tua pergunta diretamente, é a característica do Epemuras mais correlacionada geneticamente com o peso, porém o peso também tem correlação com precocidade e musculosidade, a gente vai abordar isso nos podcasts seguintes, que estão relacionados às outras colunas, né, seguindo aí esse roteiro das características do Epemuras. De qualquer maneira, para falar ainda sobre os índices genéticos, de maneira geral, contemplam bastante o peso também. E o peso tem correlação nas diferentes idades. Então nós temos sim que cuidar para que o peso ao nascer não siga aumentando, porque o peso ao nascer está relacionado também com facilidade de parto e com vigor de bezerro, e essas características foram muito importantes para fazer do Nelore a raça de maior... Raça mãe da pecuária de corte brasileira, né? Por aptidão, né, Guilherme? Então, foi muito importante aí o vigor do bezerro, nós não podemos perder isso. E nem tampouco também seguir com essa busca obsessiva por índice, sem olhar para biotipo, e aí podemos chegar a animais que não condizem com a conformação frigorífica desejada, e aí não está legal. Então, mais uma vez, a busca é equilíbrio. A gente sempre diz aí, cuidado em não olhar só para números, mas nós temos que avaliar biotipo também. Sim, né? isso é verdade. William, então, se alguém quer olhar, se eu quero olhar o tamanho de um animal, porque existe uma confusão entre o frame e a estrutura, o E do Epemuras. Tá, quando eu olho o frame do animal, está correlacionado com a altura desse animal. E a estrutura, qual que é a diferença? Como que eu consigo diferenciar o frame da estrutura do Epemuras? Olha, a estrutura é basicamente um frame no olho. Então, como conceitualmente a área que o animal abrange vistos lateralmente, considerando as pernas, então o comprimento corporal e altura, né? Estamos considerando a altura e comprimento corporal. Os animais são scores, né, em estrutura corporal que variam de 1 a 6. Em animais adultos, basicamente de 3 a 6. E 3 é o animal pequenininho, no conceito de estrutura de Epemuras descritivo, né? O retrato falado, né, Guilherme? Exatamente. E Epemuras funciona como um retrato falado. Isso aí. O 3 seria o chatinho, né? O pequenininho, né? O chatolinha. Até o 6, que é o grandão. Agora, quando a gente tem só a nota de estrutura, a gente não tem a percepção das proporções corporais do animal, porque o Epemuras tem a ver com proporção corporal. Mas aí a gente vai reforçar isso quando estivermos falando de precocidade e musculosidade também. Bom, Guilherme, você que é um estudioso, eu tenho outra pergunta que eu gostaria de te direcionar, até conhecendo um pouco sobre as suas curiosidades e o que você tem corrido atrás. Como que é mensurado esse frame em programas de melhoramento fora do nosso país? Hoje, pensando na maneira com que é mensurada essa característica e até relacionando com estrutura, devemos analisar de forma diferente? Devemos incluir mais análises quanto a isso? O que você me fala sobre? Bem, Fábio, o frame nos Estados Unidos, em animais jovens, de acordo com o manual do Beef Improvement Guidelines, ele varia de 1 a 9 em animais até 22 meses, 24 meses, e acima disso ele varia de 1 a 11. E ele tem equações que, de acordo com a influência do sexo, da idade e da altura, em polegadas, que os americanos usam polegada, né? A gente consegue quantificar e escalonar os animais dentro desse intervalo de scores. A estrutura, ela abrange mais coisas, né? Você consegue, como o William disse, A estrutura, o E do Epemuras. o E do Epemuras, ele, diferente do
do frame, que é simplesmente a medida de altura do animal, um score de altura, o E, nas medidas tridimensionais, digamos assim, dos 3 scores de carcaça, você consegue desenhar o animal de uma maneira que você consiga ter as proporções dele clara na cabeça. O frame, ele é simplesmente... o animal tem... O porte, né? É o porte. Um score 8 de frame, ele é um animal grande. O animal 3 de frame é um animal pequeno. Mas isso não quer dizer que ele seja comprido ou ele seja curto. Aproveitando a linha aí, o rumo da prosa, aqui no Brasil, talvez a única adepte de frame que a gente tenha é a adepte de frame da NCP. Uma iniciativa muito bacana, né, que vem das pesquisas aí do Roberto Sainz, que é um pesquisador aí de excelência, né, um cara de alto nível técnico e muita gente boa. Só que ela é um pouco diferente, né, porque ela contempla também, dentro da fórmula, área de olho de lombo, não é isso? E também acabamento de carcaça. Com a variabilidade que a gente tem dentro do Nelore, talvez ela não reflita exatamente o porte. Talvez na concepção ela foi mais pensada em necessidades nutricionais, porque, né, é a linha aí de fisiologia do Sainz com melhoramento, mas talvez ela não esteja refletindo exatamente o porte, mas é uma iniciativa interessante, né? Eu digo que não reflete exatamente o porte, porque quando a gente vai na DEP, a gente pega alguns animais, por exemplo, como o caldo negro, né? Que vem de Renho Pony, que é líder para acabamento, mesmo com um biotipo mais tardio, a gente olha para o indivíduo, é um indivíduo grande, de menos profundidade de costelas, né? Que na concepção do Epemuras caracteriza um animal mais tardio. Sim. Mas contradizendo até a regra, isso é tema para a próxima coluna, né? Para o próximo podcast. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas só para fechar, ele às vezes sai com uma DEP de frame, vamos dizer assim, no sentido de baixar o gado, né, William? como se fosse baixar, mas ele não vai baixar o gado. Então esse entendimento mais amplo da coisa é importante para a gente não perder a mão no desempenho. Quando a gente dá um pouco de nome aos bois aqui, é só para ficar mais claro. Assim como a gente tem, por um outro lado, o Macuni do Salto, por exemplo, que é um animal baixo, mas que não expressa tanto acabamento, fugindo a regra. Olha, sinto muito se a gente não respondeu exatamente que existe um tamanho ideal ou uma receita de bolo para o gado no Brasil. O que a gente procurou aqui esclarecer é que existe variabilidade, sim, dentro das raças como um todo e dentro das raças zebuínas mais ainda, pelo pequeno período de seleção, comparando com séculos de seleção nas raças britânicas, por exemplo, né, que chegaram já a um formato mais definido, uma forma mais definida, mas a variabilidade que nós temos no zebu nos permite que, a partir de mais conhecimento, principalmente de aptidão dos sistemas de produção, a gente possa, sim, indicar o frame ideal para a sua propriedade, para a propriedade de cada um. É isso aí, né, Guilherme? Vamos que vamos. É a estreia do podcast Boi com Bula. Espero que gostem.